Jesus faz algo surpreendente na vida daqueles homens que estavam pescando. A Bíblia mostra que estavam aqui reunidos 6 homens. Observem cada palavra que eu vou falar, irmãos, nesta noite. Estavam reunidos aqui 6 homens. Simão, que a gente conhece como Pedro. Tomé, chamado Dídimo. Aliás, 5 homens. Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. E outros 2 discípulos. Então tinham 5 pessoas aqui. Já vou explicar um pouquinho que eu estou falando dessa quantidade para os irmãos. Tinham 5 pessoas. E o texto começa dizendo assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disse-lhes: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Eu quero trazer um pouco de ênfase nessa frase: nada apanhar. Esse texto, esse trecho da palavra, eu vou comparar, irmãos, a nossa vida, porque é a nossa vida. Estes homens estavam buscando a sobrevivência própria. Nós estamos aqui em um momento em que Jesus Cristo já tinha morrido na cruz, para os irmãos entenderem, e ele tinha ressuscitado. Ele havia ressuscitado já. E os discípulos estavam sem entender. Eles estavam dispersos, sem entender o que estava acontecendo. E alguns foram para um canto, outros foram para outro. É tanto que você vê aqui 5 pessoas, 5 discípulos que estavam aqui naquele mar. E a história começa já dizendo que Pedro foi pescar. Ele decidiu pescar. Parece que eles estavam, não sei, aleatórios ali naquele local. E Pedro disse: eu vou pescar. Aí os outros disseram: vamos também contigo. Ou seja, se você vai, nós vamos também. Eu não sei se eles estavam desorientados ou pensativos, porque eles passaram 3 anos andando com Jesus Cristo, e eles estavam super apegados a essa nova crença que Jesus estava ensinando a eles, a essa nova forma religiosa de viver. E talvez estavam dispersos, mas eles tinham que sustentar as suas famílias. Então esses homens estavam no mar, pescando, e depois de terem subido no barco e tentado pescar, eles não conseguiram tirar nada daquele mar. A nossa vida, irmãos, não é diferente disso. Quantas vezes nós corremos de um lado para o outro, como pais de família, buscando sustento para as nossas vidas, para a nossa casa. Muitas vezes algumas contas, algumas coisas para pagar, o alimento que você precisa, o alimento que os filhos precisam. E você tem que entender como conciliar a sua vida cotidiana e fazer dela uma vida espiritual. E muitas vezes é tão difícil que a gente separa as coisas e diz assim: eu vou viver o cotidiano espiritual é quando eu estiver na igreja. Eu vou viver o meu trabalho, o meu dia a dia, o meu sustento, o meu ganha-pão. À noite eu estou na minha fé, ou seja, eu separo. Quando na realidade não é para nós separar.
Porque a nossa vida é inteiramente espiritual. Nós somos cristãos todo o tempo, 24 horas nós somos cristãos. O Espírito Santo está conosco todos os instantes. Ele está em nossa vida. E agora eles tinham sido evangelizados, realizaram milagres com Jesus. Eles viram milagres com Jesus, mas eles agora estavam sem saber como juntar as duas coisas, ou para onde eles iriam, o que eles iriam fazer. Então nós passamos muitas vezes por essas situações em que nós estamos em um ponto de decisão e a gente diz: o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E muitas vezes a gente bate tanto a cabeça, mas não encontra uma resposta. Não encontra. Por quê? Como nós falamos hoje pela manhã, o peso da responsabilidade que às vezes cai sobre nós, muitas vezes nos deixa até sem respostas. E nós clamamos e tentamos entender onde Deus entra nessa história. Onde está Jesus nessa história, nesse momento difícil em que você tem essa tomada de decisão para fazer e não sai nada. Não sai nada. Que palavra difícil. Nada apanharam. É como o homem que ele está em casa. Quantos não já passaram por isso? E ele não tem nada dentro de casa. Ou então ele está vendo o alimento de casa quase para se acabar e ele não tem sustento. Aí ele sai da sua casa, deixa os seus filhos ali, sua esposa, e vai para o centro, para a rua, para a cidade, procurar o emprego. E ele vai de um lado para o outro, e depois ele volta para casa, e quando ele volta, ele não conseguiu nada. Do jeito que ele saiu, ele voltou, e até com mais tristeza, e com a vida sem sentido, sem entender o que está acontecendo. Assim estavam os discípulos. Eles não sabiam como agora eles iam seguir a Jesus. E agora eles estavam buscando sustento para sua casa e nada eles tinham conseguido, irmãos. Nada eles tinham apoiado naquela pesca. No versículo 4, ele vai dizer: sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Como pode os discípulos não conhecerem que era Jesus? Irmãos, num primeiro momento, eu entendo porque eles não conheceram. Lá na frente nós vamos ouvir que eles estavam a 100 metros de Jesus Cristo. Claro que algumas pessoas, você olhando a 100 metros, dá para você conhecer de longe. Já tem outras pessoas que, mesmo a 100 metros, você não consegue perceber quem é a pessoa. Então vamos, por enquanto, olhar por esse lado e imaginar que eles não estavam conseguindo enxergar Jesus direito. Então eles não estavam conseguindo entender que era Jesus que estava lá. Disse-lhes, pois, Jesus, imagina, Jesus estava na beira da praia. Imagina a cena para os irmãos entenderem. Os discípulos estavam a 100 metros de distância de Jesus Cristo, dentro do barco, dentro do mar. Então Jesus Cristo, ele não olhou para os discípulos e disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? Não. Jesus Cristo gritou, provavelmente, porque para eles ouvirem.
Ele disse de longe, ele disse: vocês têm alguma coisa para comer? Foi assim. Então, quando você passa por uma situação difícil, às vezes você escuta aquela voz lá longe dizendo alguma coisa para você que você tem que tentar entender. Tem alguém perguntando alguma coisa. Jesus Cristo, Ele está perguntando: como está a sua vida? Agora, por que você não está conseguindo muitas vezes ouvir? E por que Jesus Cristo precisa gritar? E por que Jesus Cristo precisa gritar? Porque muitas vezes nós estamos tão longe de Jesus Cristo, tão longe de Jesus, que Ele precisa gritar para nós: ei, como está a tua vida? Ou seja, nós estamos tão longe de Jesus Cristo que Ele precisa gritar e a gente precisa ouvir. E de longe não dá para conhecer que é Jesus. E muitas vezes a gente nem responde. Por quê? Porque a gente não está entendendo que é Jesus Cristo que está perguntando. Irmãos, Jesus Cristo, Ele grita quando nós estamos longe. Grita. Você lembra da história da parábola da ovelha perdida? Que o pastor saiu a procurar a ovelha. E quando ele saiu a procurar, o que é que a Bíblia diz sobre o pastor e sobre a ovelha? Que a ovelha conhece a voz do pastor. Se você tiver, irmão Sérgio, 200 ovelhas, você tiver criado ela por um bom tempo, as 200 ovelhas vão conhecer sua voz. É como alguns animais, como o cachorro. Ele escuta até o timbre da moto. Ele sabe quem está chegando. As ovelhas escutam e entendem a voz do pastor. Então ele saiu, a ovelha estava perdida em algum pedregal, algum lugar, e ferida, e o pastor saiu gritando de longe, dizendo: ovelha! Eu estou falando ovelha, mas eu não sei qual era a forma que o pastor costumava usar para... Porque se ela conhecia a voz do pastor, é porque o pastor falava com elas. Era ou não era? Então vamos supor que ele saiu gritando: ovelha! Para ver se a ovelha soltava o seu grito, o seu som, até que ele a encontrasse. Então Jesus Cristo, da beira da praia, ele olhou para os discípulos e ele disse: tendes alguma coisa de comer? Vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam de lá: não. No versículo 6, ele vai dizer: e ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Irmãos, eles estavam lançando para o lado esquerdo, provavelmente. O interessante é que Jesus Cristo disse: lançai para o lado direito. Mas Jesus não estava ali antes. Ou estava? Estava. Só que em espírito. O irmão Sérgio não contou aqui o testemunho de que, mesmo não sendo cristão, ainda vivendo a vida preguiça, né? Modo de falar, a vida suja. Ele disse que Deus tinha um plano na vida dele, não foi, irmão Sérgio? E por isso o Senhor o protegeu. Por quê? Porque o Senhor estava gritando. E por mais que o irmão Sérgio estivesse jogando a rede do lado errado, Jesus de longe, gritando. Mas antes disso, ele estava lá.
Como o irmão Sérgio disse, que até dente de uma escavadeira, né, encostou nele, com risco de perder a vida, perder movimentos do corpo. Então Jesus Cristo sabia qual era o lado do barco, irmão, quando nós estamos caminhando pelo caminho errado. Mesmo assim, Jesus Cristo estava em vento. E por que ele não diz nada? Porque muitas vezes nós estamos longe dele. E ele está gritando, e tem que chegar uma hora em que você precisa se concentrar e ouvir. E quando é essa hora? Por exemplo, é este momento que você está ouvindo a palavra agora. É o momento em que você vai escutar. Então eu disse, lançai a rede para o lado direito do barco. Então eles estavam escutando. E achareis, irmãos, Jesus Cristo sabia exatamente onde os peixes estavam. Ou se não sabia, Jesus Cristo deu ordem aos peixes para ir para aquele local e para aquela rede. O que está faltando para Deus abençoar a nossa vida, irmãos? O que está faltando para Deus prosperar os nossos caminhos? Às vezes nós nos perguntamos por quê. Mas é claro que nós sabemos que no fundo precisa de algo a mais que Jesus está pedindo e muitas vezes a gente não consegue saber o que é. Mas que Jesus está preparado para dar ordens às bênçãos para elas irem até o local onde nós vamos escolher. É aquela história, as bênçãos os seguirão. Eles obedeceram Jesus. Jesus vai dizer alguma coisa para nós. Uma das coisas que Jesus Cristo me disse, quando eu vim cooperar com essa obra, foi que eu cuidasse das coisas dele, como eu estou fazendo em conjunto com os irmãos, que ele cuidaria dos meus filhos. Então eu escuto até hoje essa voz de Jesus Cristo. E até hoje Deus tem guardado os meus filhos. Então Jesus Cristo vai dizer alguma coisa para você e vai lhe pedir alguma coisa, e você precisa fazer para que o que Ele tem para te dar, as bênçãos que Ele tem para te dar, venham até nós. Diz que quando eles lançaram a rede, já não podiam tirar pela multidão de peixes. A multidão de peixes que foram até onde a rede estava. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio escritor, João, ele mesmo está escrevendo, ele mesmo está dizendo, o discípulo que Jesus amava, sou eu. Olhou para Pedro, a 100 metros de distância, depois de ter visto aquele algo sobrenatural, e disse para Pedro, é o Senhor. Ele entendeu por causa do milagre, porque só Jesus fazia aquilo. Existem coisas na nossa vida que a gente sabe que ninguém poderia fazer, só aconteceu porque Jesus fez. E muitas vezes nós estamos tão céticos, tão difíceis de entender as coisas, tão difíceis de acreditar nas coisas, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o livramento de Deus, o milagre de Deus nas nossas vidas. Pedro ainda ficou sem entender. Ele disse, porque tinha peixe, esse cara é experiente, ele sabia que um peixe estava desse lado. Pedro ainda não estava entendendo que era Jesus, ele não tinha entendido. João tinha um nível de proximidade tão grande com Jesus Cristo, apesar de, como eu disse, ainda estavam dispersos, porque Jesus desapareceu, mas ele tinha um nível tão profundo de proximidade com Jesus, ao ponto de
dizer o discípulo a quem ele amava, de entender e dizer: é o Senhor, Pedro. Pedro é o Senhor que está na beira da praia. Só que existe uma coisa que João tinha e Pedro não tinha, e uma coisa que Pedro tinha e João não tinha. O bom é que nós temos as mesmas coisas, as duas coisas. João teve sensibilidade para entender que era Jesus. Pedro, olha só, João diz: o discípulo a quem ele amava. Agora, quem pulou do barco imediatamente quando João disse: é o Senhor? Quem pulou foi Pedro. João teve sensibilidade para entender que é Jesus, mas ele continuou distante de Jesus. Mas Pedro não. Pedro não quis nem conversa, pulou do barco. Mas ele fez uma coisa antes. A Bíblia diz que ele estava nu. Não sei se o nu que ele chama é nu total ou se era que ele chama nu mesmo ele estando com alguma coisa cobrindo as partes íntimas. Mas alguma coisa, né? Uma vestinha. Então ele estava nu. Sabe aquela vergonha que a gente às vezes tem de... Você não vai no centro, não vai rodear uma cidade sem... Alguns fazem, né? Mas a gente aqui, pelo costume, não vai sem blusa ou sem calção, só de cueca. Não tem nem sentido, né? Não tem nem sentido. Mas na praia o pessoal anda assim. Pedro, quando ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se, ou seja, ele se cobriu. Por quê? Por que ele ficou nu, no modo que a Bíblia está falando, diante de 4 homens que ali estavam, e não ficou quando ele soube que era o Senhor? A reverência que ele tinha, o temor que ele tinha a Deus, o temor que ele tinha a Jesus, imediatamente fez com que ele se envergonhasse de tudo isso. Mas diante dos que estavam ali, ele não tinha. Sabe o que é que eu entendo com isso, irmãos? Quando nós estamos distante de Jesus Cristo, a vergonha da gente diminui. Por que o mundo faz tudo que não presta e não sente vergonha? Por que o ímpio faz tudo que não presta e não sente vergonha? Por que uma pessoa cambaleia pelas ruas e não sente vergonha? Porque ele está longe de Jesus, não ouviu Jesus. Mas Pedro, quando percebeu que ele ia se aproximar de Jesus, ele se envergonhou. Às vezes tem pessoas que têm vergonha de entrar até na igreja, porque por causa do modo que ele vestir, andar, falar, pela vida que ele vive. Pedro teve esse sentimento. Nesse momento ele se cobriu, e o que ele fez imediatamente? Ele pulou do barco e nadou até onde Jesus estava. João fez isso? Não. João foi insensível para entender que era Jesus. Ouviu. Mas ele disse: o discípulo a quem Jesus amava. Só que quem é que... Ele diz: Jesus amava. E ele amava Jesus? Não estou contestando o amor de João, mas eu estou falando pela atitude. Quem pulou e foi até Jesus Cristo? Ou seja, aparentemente o amor de Pedro era superior ao dos outros que estavam ali, porque ele não quis nem saber quem era que guiar o barco com os peixes até chegar na beira da praia. Ele só se cingiu, pulou e foi até onde Jesus estava. E os outros ficaram lá. É tanto que lá na frente, nesse mesmo capítulo, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas. E ele tinha um amor por Jesus. Não era ainda o que Jesus ia moldar nele, mas ele tinha. Quem foi o único discípulo que ficou perto de Jesus Cristo? Muitas vezes a gente acusa Pedro por ter negado Jesus, mas quem foi o único discípulo que
teve coragem de ficar perto de Jesus enquanto ele sofria a crucificação? Enquanto ele sofria os açoites, as bofetadas, as cuspidas, quem foi o único que ficou perto? Pedro. Pedro queria estar perto de Jesus. Jesus tinha sumido e Pedro agora estava sem saber o que fazer. Quando nós pensamos que Jesus está longe, é porque Ele está esperando uma atitude nossa. Quando a gente imagina que Jesus até desapareceu da nossa vida, é quando está faltando nós fazermos mais alguma coisa. Está faltando nós ou orarmos, ou jejuarmos, ou ler a Bíblia, ou cantar, mas alguma coisa está faltando, para a gente não estar sentindo ou estar longe de Jesus. Mas pelo amor que Jesus Cristo tem a nós, Ele dá sinais, para que a gente comece a entender que Ele não está longe, Ele está perto. Você pode perguntar, mas onde Ele está hoje? Por que você não começa a pensar no tanto de bênçãos que Ele já nos deu até hoje? Nosso sustento, o nosso lar, a nossa saúde, a saúde dos filhos, o alimento, a vida que nós temos. Por que a gente não olha para esse lado? Jesus sempre esteve perto. Se há algum defeito, não é nele. Por mais que a gente tenha nossas dúvidas, mas se há algum defeito, não é em Jesus, é em nós. Ele está sempre lá. Depois de Pedro ter se lançado ao mar, os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Irmãos, questione comigo. Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele perguntou foi: vocês têm alguma coisa para comer? Então por que quando os discípulos chegaram tinha brasa, peixe e pão? Sim. Se Ele antes tinha perguntado se tinha alguma coisa para comer, será que Jesus perdeu a paciência e Ele fez um peixe vir logo até Ele? Não, estou com fome, eu quero comer logo. Sabe o que eu entendo com isso? Quando os discípulos chegaram com os peixes que vinham naquela rede no barco, Jesus já tinha ali um peixe, um pão, o pão diz quantidade, em cima das brasas já. Sabe o que eu aprendo com isso? No mal na terra existe providência. Deus fez a providência dentro do mar, 150 peixes. Viu a multidão, mas eles tiraram 150. E na terra Jesus Cristo fez um peixe aparecer ali. Não conta outra coisa. E tinha pão, porque antes ele perguntou: cadê a comida? É ou não é? E agora quando os discípulos chegam, já tinha o peixe, o pão, a brasa acesa. A brasa acesa. Na terra ou no mar, Jesus é a providência. No deserto, Jesus é a providência, como a gente tem histórias na Bíblia falando sobre isso. Não importa qual seja o deserto que você está, o mar que você está, a beira d'água que você está, Jesus sempre vai ser a providência. Ele vai sempre estar ali. Só que precisamos desses sinais que a gente aprendeu aqui, para nós entendermos esse processo. Quando eles chegaram aqui, viram essa cena, disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste.
Simão Pedro subiu no barco de novo e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos e não se rompeu a rede. Irmãos, me ajude a entender uma coisa. Se tinham 5 homens, 6 com Jesus Cristo, precisava de 153 peixes. Bastava peixe grande, né? Diz que o peixe era grande. Você come um peixe grande sozinho? Come, né, você? Você come um peixe grande sozinho? Come, né? A gente come, né? Mas eu estou dizendo assim, um peixe grande no mar. Geralmente os peixes são assim, né? Grande. Coisa de meio metro, sei lá. Não sou pescador, não. Eu pesco já dentro do prato. Mas eram peixes grandes. E por que não pescaram só 6, né? Jesus fez. Mas 6 peixes para a rede deles. Eles não tinham pescado nenhum. E agora tinha 153. Eu não sei se Jesus Cristo multiplicou. Claro, provavelmente porque Jesus já tinha separado para eles levar o suficiente para suas famílias, para quando chegar lá ter a quantidade de alimento certo para eles. Mas o que eu estou chamando a atenção dos irmãos é que a Bíblia faz questão de dizer a quantidade. Porque quando Jesus Cristo nos abençoa, quando vem dele, vem a lei. Quem plantou milho aqui, feijão ou jirimu? Levante a noia. Vamos esperando, né? Para começar daqui um dia nascer. Você plantou uma semente de jirimu, vai nascer um, é? Um jirimu? Não, né? Um cajirimu. Você planta uma semente de milho, vai nascer um? Milhares, né? Milhares. Sabe por quê, irmão? Quando é Jesus Cristo que dá a semente, ela multiplica. Ela multiplica. Nós já estamos vendo aqui 5 discípulos se ajudando, lutando pelo seu sustento. Jesus Cristo viu isso. E quando ele viu isso, ele decidiu abençoá-los. Irmãos, eu não sou de falar essas palavras, mas eu profetizo que isso vai acontecer nas nossas vidas nos próximos dias. Na minha e na sua vida. No nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver Deus fazer grandes coisas. Ele diz mais outra coisa. Sendo tantos peixes, não se rompeu a rede. E por que a Bíblia faz questão de dizer também que não se rompeu a rede? Eles pescaram peixe, eram muitos, eram 150, eram grandes, mas a rede não rasgou. Você sabe por quê? Você é cristão, servo do Senhor. Aquilo que você tem, que Deus lhe deu para o seu sustento, seja uma moto que você vai para o trabalho, seja um carro, seja lá uma máquina, seja o que você for, Deus conserva o que é dos seus servos. Por quê? Porque Ele sabe que você vai precisar usar de novo. De que adianta eles pescar 150 peixes, para depois vender os 150 para poder comprar a rede que tinha rasgado, ou ter que consertar aquela rede. A Bíblia está mostrando que Jesus Cristo cuida de nós nos pequenos e nos grandes detalhes. Nos pequenos e nos grandes detalhes, Jesus Cristo cuida de mim e cuida de você. É o mesmo Jesus que disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. O vosso Pai, Ele sabe do que você precisa. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Você viu que no início eu falei que Jesus Cristo estava distante e eles não conseguiram ver Jesus Cristo? Depois foi que eles conseguiram imaginar que era Jesus. Só que quando eles chegaram perto, eles estavam sem acreditar que era Jesus. Agora eu imagino outro cenário. Quando Jesus estava com eles, como é que ele andava?
barbudo, né? Provavelmente aquela barba grande, de judeu, cabelo grande. Como Jesus agora tinha subido aos céus, descido, e agora estava com eles, eu acredito que provavelmente Jesus Cristo estava com tudo, tinha passado no salão de beleza do céu, né? E tinha feito um retoque, não sei se tinha tirado bigode, barba, não sei. Mas eles ainda não estavam reconhecendo Jesus totalmente. Eles estavam ainda porque ninguém ousava perguntar: quem és tu? As vestes dele provavelmente estavam bem mais caprichadas. Então eles ficaram sem entender. Vocês sabem por quê, irmãos? Porque quando nós entramos na casa do Senhor e começamos a buscar a Jesus Cristo, depois de termos ouvido, depois de termos sido abençoado, depois de termos entrado no barco, as bênçãos materiais não são nada comparado ao que Jesus Cristo ainda quer nos mostrar. Ainda não conhecemos Jesus, e para nós conhecermos Jesus totalmente, nós precisamos andar com Ele, comer com Ele, entende? Precisamos andar com Ele, comer com Ele, orar, falar com Ele, jejuar, ler a sua palavra, ouvir mais a sua voz, para que a gente entre cada vez mais no rio do Espírito. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Você está entendendo? Eles já tinham aquela ciência de que era Jesus. Eles sabiam que era Jesus, mas por que a Bíblia vai dizer quem és tu? Por que a Bíblia diz que eles não perguntaram quem és tu? Porque Jesus estava com outro perfil. Ele estava com outra, a semelhança do céu, vamos dizer assim. Esse é o nosso Jesus. Quanto mais nós buscamos a Ele, mais nós nos surpreendemos, é ou não é? Tem dia que você está cheio de Deus, com vontade de falar em línguas, de glorificar. Por quê? Porque você sentiu um Jesus que você não tinha sentido ainda. Mas você sabe que é Jesus. Só que você ainda pergunta: nossa, quem é esse? Quando Jesus fez aquele milagre lá, que ele acalmou o vento e o mar, os discípulos perguntaram: quem é ele? Que até o vento e o mar, eles já tinham andado com Jesus, mas eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já tinham visto a multiplicação dos pães e dos peixes. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Nós somos tão terrenos, irmão. Nós somos tão físicos, tão carnais. Eles estavam perguntando quem era Jesus, mas Jesus, depois de ter ressuscitado, já tinha aparecido para ele 3 vezes. Irmãos, me responda: como é que você anda 3 anos, trabalha 3 anos com uma pessoa? Depois ela some, aparece mais 3 dias, 3 vezes. Você não vai reconhecer aquela pessoa? Mas Jesus Cristo estava diferente dessa vez. Jesus já tinha aparecido para ele 3 vezes depois que tinha ressuscitado, e mesmo assim eles ainda não estavam reconhecendo Jesus. Você sabe quando foi que eles foram reconhecer Jesus totalmente? Jesus já tinha subido. Foi quando o Espírito Santo desceu. E eles sentiram o poder. E eles compreenderam tudo aquilo que eles não tinham entendido até aquele momento. Pedro não pegava muita coisa. A pregação de Pedro era pequena. Não salvava muita gente, mas quando ele recebeu o Espírito, ele imediatamente ganhou 3.000 almas para Jesus Cristo. Com uma pregação, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Por isso, a coisa que você deve buscar é tudo que Jesus Cristo tem para oferecer, que é o Espírito Santo. Com tudo aquilo que vem junto.
Quando nós recebemos o Espírito Santo e nos entregamos todos os dias, nós vamos conhecendo Jesus, o seu poder, nos surpreendendo. E agora, em vez de nós ficarmos tentando descobrir coisas, as pessoas vão enxergar Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós vamos sair dessa mensagem com algumas lições. Uma delas é que Deus é o Deus da providência. A outra é que precisamos ouvir Jesus, que Ele está falando de longe muitas vezes. Nós aprendemos que Jesus não sai de perto, Ele está sempre ali. Entre muitas outras coisas que nós aprendemos esta noite aqui neste lugar. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. Que você venha vivenciar as coisas que os discípulos vivenciaram. Que nós venhamos a vivenciar tudo que Jesus Cristo quer nos dar, nos oferecer. Creio em Deus que nos próximos dias Jesus vai mostrar coisas para nós e nós vamos ouvir mais a voz dele e nos aproximar dele como Pedro fez. E depois, de cada vez mais, sermos cheios do seu Espírito, porque ele já está em nós. Glória a Deus.